Olá a todos, mais um vídeo. Aqui é o professor Mário. Entenda, a maioria das pessoas falha nos estudos porque sua inteligência ainda nem foi ativada. Logo, ela não está ativa, não está em ação mesmo. Então assim começa o nosso texto. Assim a inteligência é ativada. Então vocês podem entender aqui que há pelo menos uma promessa de explicação de como a inteligência é ativada, tá? Mas o que nos interessa antes de tudo é isso, né? Saber que a inteligência nem sempre está ativada. Ah, não, professor, você está dizendo aí que então a minha inteligência não está ativada, eu sou praticamente um animal irracional, uma besta quadrada no sentido quase literal? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Então aqui nós vamos pelo menos trabalhar com a ideia de 2 níveis de inteligência, né? Então, sim, um nível todo mundo trabalha. Mas nesse nível aqui, que o texto chama a atenção, que é o nível em que opera aquelas pessoas que estudam, que são estudiosos, eruditos, filósofos, cientistas, não necessariamente. E vocês não acham que vão entender o que eu quero dizer. Vamos continuar no texto aqui. Um erro comum é pensar que, porque Aristóteles disse que somos animais racionais, nós sejamos animais racionais de fato. Então isso aqui é uma pequena provocação, tá, pessoal? Vamos lá. Nós o somos, mas de início em potência. Tá? Então isso realmente é verdade. No começo das nossas vidas nós somos animais racionais em potência. Né? Essa potência vai se transladando, passando a ato ao longo da nossa educação familiar e mais tarde escolar. Tudo isso vai passando uma inteligência que está em potência, ou seja, que não está ativa, né, e tornando-a ativa, tá? Inteligência racional do homem. Tá? Então, sabe, né? O bebê ainda não tem, né? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, a inteligência racional dele não está ativa. Ele não consegue discursar sobre as coisas, consegue dizer o nome das coisas, dizer qual a função das coisas, né? Para que servem, o que se pode fazer com elas, né? Quais são as suas possibilidades. Não pode dizer isso. Ele tem uma interação com o mundo, mas uma interação muito física, uma interação que é dos sentidos corpóreos, certo? Dos 5 sentidos, principalmente, né? E a inteligência racional está se atualizando, está começando a se desenvolver. Nós vemos sinais, né? cada vez maiores, mas ela não está completamente desenvolvida, tá? Continua o texto. Nossa inteligência profunda, então aqui eu estabelece uma distinção: inteligência profunda, aquela que quer porque quer captar a verdade das coisas, a verdade sobre a realidade, a verdade sobre nós mesmos e nada mais. Essa inteligência profunda pode estar em sono profundo em nós. Então existe uma inteligência profunda, existe uma inteligência que nós podemos chamar aqui por distinção ou contradistinção de superficial, porque fica nos aspectos mais funcionais das coisas, né? A mesa é para eu apoiar as coisas, a cadeira é para eu me sentar, a comida é para eu me alimentar, certo? E eu vou trabalhar para conseguir meu dinheiro, eu faço certas operações no trabalho, etc, etc. Tudo isso funcional, só para eu permanecer uma pessoa funcional na sociedade, um trabalhador, certo? Que pode ter família, tudo mais, tudo isso. Mas eu fico só na superficialidade, na funcionalidade das coisas. Eu não vou às raízes profundas das coisas. E muita gente é assim, certo, pessoal? E sem que haja nenhum prejuízo para elas nisso, certo? Não, a função delas realmente é isso, ou é ser trabalhadores, ou é ser um empresário, ou é ser um guerreiro, né? Se nós quisermos enquadrar as coisas nas castas, nas chamadas castas, certo? Mas algumas pessoas estão aqui para serem intelectuais de pleno direito. A função delas aqui é isso.
é entender as coisas, tá? Para entender as coisas é preciso que a inteligência profunda se ative. Em algum grau é bom que essa inteligência profunda se ative em todo mundo, mas especialmente no intelectual isso é imprescindível, né? Então não é porque uma pessoa trabalha num banco ou num departamento de uma empresa que ela não deve pensar sobre as coisas da vida. Deve sim, na medida das suas forças, mas a função dela no mundo não vai ser isso. A principal dela é ali fazer a sua função do banco, crescer na carreira, certo? Se possível. E assim vai. E angariar bens, né? Prover para sua família, tudo isso. Mas ela vai ter algum tempinho livre. E se ela puder usar esse tempo livre para ler um pouco, para refletir um pouco sobre a sua vida, as coisas que ela faz, a sua realidade, eu acredito que ela vai lucrar com isso, certo? Para não fazer as coisas só no automático, mas por que eu faço o que eu faço? Quem sou eu? Né? Quais são as minhas relações com o próximo? Né? O que eu devo ao próximo? O que eu devo a Deus? Pensar um pouco sobre esses assuntos sempre nos melhora, certo? Mas existe, isso também já seria o despertar dessa inteligência profunda, em alguma medida, mesmo uma pessoa que não é intelectual, né? Não pertence à classe intelectual, a classe ou a casta sacerdotal, como se chama também, tá? Bem, então é isso. É preciso despertar essa inteligência que é objetiva, que quer entender, seja o meu eu, seja o próximo, e as relações humanas de um para o outro, seja a sociedade, a política, as relações num nível social amplo, né? Também chamado de política, seja a relação com Deus, todas essas coisas, quer entender isso. E apenas entender. Ela não quer fazer nada com isso, não quer vender um curso a partir disso. Se ela vender um curso, talvez bom para ela, bom para o bolso dela. Se ela não vender nenhum curso, ela está feliz também em saber aquilo, né? E ela está mais feliz em saber do que simplesmente vender um curso com aquilo. Isso aí é o que marca a diferença da pessoa que tem uma mentalidade intelectual, voltada para as coisas intelectuais, para a realidade. Ela está mais feliz em entender do que em vender o curso. Não que vender um curso, né, ou ensinar numa cátedra universitária, o deixe infeliz, né? Vamos continuar o texto. E nós podemos estar vivendo perfeitamente bem sem ela, lidando apenas com problemas do dia a dia, com questões de família, de emprego, de lazer, etc. Né? Ou seja, como é que eu vou colocar meu filho numa boa escola? Como é que eu vou fazer para crescer na minha empresa? Ou fazer a minha empresa crescer? Né? Onde eu posso ir nas minhas férias, né? Qual o melhor lugar com que eu posso pagar sem me encalacrar aqui, tudo mais. Essas questões práticas do dia a dia, da vida prática. Isso requer inteligência. Às vezes requer uma inteligência, uma esperteza muito fina, muito sutil e tal, mas não é a inteligência profunda. Então, entendam essa diferença. A inteligência profunda quer entender a realidade. Então, a pessoa que quer entender, ela não quer, por exemplo, quer entender o que é o lazer para o homem, ela não quer entender se é melhor ir para Londres, para Paris ou para as Ilhas Fiji, certo? Não quer chegar a uma conclusão sobre isso. Ele quer entender o que é o lazer para o homem, o que o homem precisa de lazer, ou se o homem precisa de lazer, se precisa, quanto, em que grau, quais tipos ele pode se entregar, quais tipos não convém se entregar, certo? Essas coisas ele está interessado. Nem todas as pessoas estão interessadas nesse tipo de pergunta, mas esse tipo de pergunta é importante. Continua o texto. Nada disso requer aquela inteligência, mas apenas certa esperteza, certa destreza em tarefas menores da mente. E está tudo certo. É assim mesmo que a banda toca. A maioria das pessoas está contente assim, com a inteligência profunda em sono ainda mais profundo. Muitas pessoas estão contentes com isso. Tá?
sei se elas deveriam estar, como eu disse antes, né? Sempre convém ter um pouco, né? Deixar uma margem da vida para essa inteligência operar, né? Mas muitas pessoas estão contentes sim nisso. Para alguém levar uma vida refletida e de estudos verdadeiros, porém, ela precisa ser despertada e chamada à ação. Ela aqui é a inteligência. Mas o que faz isso? O que produz esse despertar? O que faz isso é a pergunta profunda. A pergunta que cala fundo. Você já teve uma pergunta assim? Uma pergunta profunda. Você já teve uma pergunta assim? São perguntas como: quem sou eu? O que é a realidade? O que é o bem e o que é o mal? Como o mundo veio a ser? E outras similares. Mas, entenda bem, não basta que essa pergunta tenha surgido na sua mente num dia e sumido no outro. Às vezes essa pergunta surge porque a pessoa está comendo mosca, porque a pessoa está sem nada para fazer e aí, né, pensando morrer um burro. Mas ele pensou talvez isso. Olha, por que será que existe o mundo? Que coisa estranha o mundo existir, sendo que parece que ele poderia não existir. Se ele poderia não existir, por que ele existe? Aí a pessoa pode ficar um dia embasbacada, pensando nisso. Mas no outro dia ela vai dormir e esquece completamente de tudo que ela havia pensado e talvez até que a havia entretido durante o dia inteiro. Tá? Então não é isso. Continua o texto. Ela tem que clamar a sua atenção e o conclamar a investigação. A pergunta tem que clamar a sua atenção. Então, clamar a sua atenção não só num dia, mas de um modo continuado, de um modo contínuo. Tá? E conclamar a investigação. Tem que ficar alfinetando ali dentro. Né? Tem que ter um acicate interior que conclama. Vai lá, pensa a respeito, lê um livro sobre isso. Né? Isso é um pendor interior. Né? Muitas pessoas às vezes ficam assim: será que eu tenho um chamado à vida intelectual? Será que essa é a minha vocação? E a questão é essa. Tu sentes esse acicate, essa pinicada interior para que tu vá atrás de uma resposta nos livros, nos cursos, e tu sentes isso sem que tu tenhas que ficar recebendo de fora os incentivos, ou que apareça um amigo teu e diz: cara, vai ler aquele livro, é muito interessante. Daí tu, será que eu devo ler esse livro? Olha, não é por aí. Se tu ficas assim, só consegues pensar em estudar quando alguém te sugere, quando tu escutas um reel no Instagram, que seja, quando quando alguém está quando tu estás numa roda de amigos mais intelectuais que comentam sobre um assunto e tu, interessante o que eles estão dizendo ali. Se é só assim, se é só por estímulo exterior, é muito difícil que tu tenhas isso. Ou se tu tens, ainda não despertou. Né? Esse chamado da vocação é interior. Ele vem de dentro. Eu não sinto chamado para nada. Bom, ou ainda não despertou a tua vocação, ou, sei lá, meu amigo, sei lá, talvez esteja fazendo alguma coisa errada. Talvez esteja te entregando os prazeres, talvez esteja perdendo teu tempo, te distraindo o tempo todo. Que a pessoa se distrai o tempo todo, ela não vai ouvir um chamado interior, se ela está sempre distraída para as coisas de fora. Né? Vamos lá. Outra característica é que ela não é referente a algo que diga respeito somente a você, mas é mais ampla, ultrapassando os interesses mais imediatos. Não é uma pergunta como eu vou conseguir um emprego que me satisfaça? Tá? Muitas pessoas têm essa pergunta no Brasil. Né? Então, está todo mundo procurando mais ou menos
todo mundo no Brasil está procurando um emprego satisfatório, que a pessoa seja feliz no emprego, porque aqui no Brasil existe essa coisa, a felicidade está no emprego. Se eu não tiver um emprego que me faça feliz, eu nunca vou ser feliz. E emprego é trabalho, meu amigo. Tá? Os momentos de felicidade no trabalho vão ser, ou tendem a ser, muito menores do que os momentos de sofrimento, esforço, dor e também indiferença e tudo isso. Nós fazemos trabalho porque nós temos que fazer, porque existe uma necessidade de nós fazer. Porque não é só fazer as coisas que nos dão prazer, não é só fazer as coisas que nos satisfazem, não. Nós temos também que fazer coisas porque é necessário para nos mantermos, né? Ou alguém vai ter que fazer pela gente, o que não é lá muito bom para o nosso ego. Certo? Mas não é esse tipo de pergunta, né? Como vou encontrar o emprego dos sonhos? Né? Que depois vai ser completada com as viagens dos sonhos, né? Nas minhas férias. Né? Essa é a vida paradisíaca no Brasil. Né? Não é isso. É algo sobre a realidade das coisas. Algo que não diz respeito à minha satisfação pessoal. Eu vou me satisfazer com a investigação, mas não é uma satisfação pessoal. Como eu encontro uma namorada, como eu encontro um bom emprego, como eu faço uma boa viagem, onde eu vou para comer um bom churrasco. Não são essas coisas. O tipo de pergunta mencionada é existencial ou filosófico. É ela que desperta a inteligência profunda. É a pergunta que desperta a inteligência profunda. Quando uma dúvida muito tremenda nos toca, nos vem, nos assoma, a inteligência desperta para responder a isso. Entende? Na verdade, a própria pergunta é formulada por essa inteligência e é um sinal do seu despertar. Então, é a própria inteligência objetiva, né, que os antigos denominavam de inteligência ponto. Hoje em dia essa palavra está um pouco confusa no significado, então eu tenho que colocar ali um adjetivo como profundo para distinguir. Né? Então, é a inteligência, né, que é esse órgão que capta a verdade objetiva, que faz a pergunta e esse é o sinal de que ela já começou a se mover. Né? Mas é a pergunta objetiva. Ativada a inteligência, nosso padrão de medida intelectual muda drasticamente. Nos estudos, já não buscamos só o que é útil e prazeroso, mas o que é verdadeiro. Aí é que eles começam a render mesmo. E assim termina. Mas, então, vejam essa diferença do valor dos estudos. Porque nós podemos estudar para conseguir um bom emprego, novamente, um carguinho público, né, para entrar na faculdade, depois conseguir bons empregos mais lá na frente numa grande empresa. Nós podemos estudar para isso, nós podemos fazer um estudo para descobrir qual é o melhor lugar para viajar, qual é o melhor restaurante, qual é o melhor carro para adquirir. Tudo isso nós podemos fazer uma espécie de estudo, mas esse não é um estudo da inteligência. É um estudo que alimenta a inteligência para que ela possa responder, dar uma resposta pelo menos satisfatória às grandes indagações. As grandes indagações são existenciais, certo? Pode ser quem sou eu, o que estou fazendo aqui, como eu vim parar aqui, por que eu estou aqui. Tudo isso são perguntas existenciais, algumas vezes elas são bobas, mas elas podem despertar a inteligência, mesmo assim, mesmo sendo um pouco bobas, assim, a pessoa pode se encalacrar em algumas dúvidas existenciais que são um tanto fúteis, aparentemente, pelo menos, porque depois elas vão apresentar a sua profundidade real, né? Mas a pessoa pode estar lá, eu sou
sou um sofredor, eu não sei quem sou, eu vim do nada e não sei o que, eu preciso de uma resposta para isso. Então a pessoa já partiu de um ponto de vista nihilista e está ali se perguntando, né, quem eu sou, qual é a minha dignidade nessa existência, etc. E tudo isso ela já está mais ou menos, já tem um viés, já está enviesado, mas depois ela vai corrigindo. A partir dessas dúvidas existenciais, ela vai corrigindo e adquirindo a perspectiva mais filosófica mesmo, né? Então, sim, uma dúvida existencial ainda pode ser sinal de que a inteligência está despertando, tá? Agora, essas dúvidas mais mundanas mesmo, dificilmente, tá? Dificilmente. Aí, elas são coisas práticas, elas dizem respeito às coisas reais que nós precisamos resolver da vida, né? Mas que nós não devemos gastar todo o nosso tempo tentando resolvê-las, certo? Mas, pelo menos, a pessoa vocacionada à vida de intelectual, de estudos intelectuais mesmo, ela precisa ter a sua dúvida genuína. Qual é a dúvida da qual eu parti? Isso também é importante. De qual dúvida eu parti, que daí eu comecei a estudar e eu senti aquele impulso, aquela força interior pujante que, vamos lá, vou ler esse livro, olha aqui, mais um livro, olha o Aristóteles, o Platão, o Santo Agostinho falou isso aqui também, eu não entendo direito o que eles estão falando, mas eu acho maravilhoso, mesmo assim, né? Então aí há uma vida interior, né, que vai fluindo a partir daí, né? Qual foi a dúvida inicial? E depois podem surgir várias outras, né? E a pessoa pode criar várias perguntas genuínas e não... eu sei que eu não vou conseguir responder tudo isso, mas tudo isso é maravilhoso, que bom que os homens pensaram sobre isso, que bom que eles passaram a vida com essas perguntas, não simplesmente aceitaram respostas fáceis, respostas simples, não, eles pensaram, eles foram ao profundo da questão com genuíno interesse. Aí sim, aí nós sabemos, aquela pessoa está no caminho dos estudos mesmo, né? Não é só um verniz exterior, não é só porque ela viu alguma coisa ou só porque alguém deu uma ideia e por 1 ou 2 dias ou até 2 ou 3 meses ela ficou com uma pequena maniazinha que depois vai desaparecer, tá? Então é isso, certo, pessoal? Então, vocês entenderam bem, isso aqui é importante, tá? Principalmente para aqueles que estão em dúvida quanto à vida intelectual. Não quer dizer que se não tem uma pergunta ainda não seja uma vida intelectual, a que vocês devem perseguir, tá? Mas fiquem atentos a esse sinal. Tá? Essa é a nossa mensagem de hoje. Se gostou, curte e compartilha aí, certo? Nos vemos na próxima. Até mais.